Sou o professor Rogério Galvão, ou Roger Galvão. Tá? Hoje nós vamos estudar sobre o livro 3, Química 1, tá? Tratando ainda de química orgânica, capítulo 8, falando sobre o petróleo e combustíveis fósseis. Professor, o petróleo não é um combustível fóssil? Sim, porque o capítulo está dizendo petróleo e combustíveis fósseis. Porque não é só o petróleo que tem de combustível fóssil. Existem outros combustíveis fósseis que nós vamos falar nessa aula de hoje. Beleza? Então olha lá, galera. Primeiro, para a gente falar sobre o petróleo, suas características, suas propriedades, seus derivados, seus usos, vamos falar primeiro o que é o petróleo, para a gente poder entender as características deste material tão importante para o nosso planeta. Então, ele é um material viscoso, tá? Viscoso é uma característica de física, de resistência, tá? De um fluido através do seu escoamento. Tá? Quanto mais viscoso o líquido for, menor vai ser a velocidade dele escoar. Tá? Por exemplo, o mel, tá? Ele é muito viscoso. E assim o petróleo também, é um material oleoso. Então aqui nós temos outra característica, ele é menos denso que a água, então a densidade dele é menor que a água, tá? Levando em comparação aí com a água, com a densidade da água. Então se eu misturar o petróleo com a água, logicamente que ele vai formar uma mistura heterogênea com a água, tá? Por ele ser insolúvel na água. Haja vista que o petróleo ele é um material apolar, porque ele é constituído em grande parte por vários hidrocarbonetos. Tá? E a água é um material polar. Então lembra lá, semelhante dissolve semelhante. Então se eles têm características opostas, polaridades opostas, eles não se misturam. Formam uma mistura o quê? Heterogênea. Quem é que vai ficar embaixo? A água. Tá? A água ela fica embaixo e o petróleo vai ficar sobrenadando a água, por ele ser menos denso que ela. Outra característica. Ele é formado em grande parte por hidrocarbonetos. Então lembra lá naquela aulinha, tá? Do início da química orgânica, hidrocarbonetos, lembra hidrogênio, carbonetos, carbono. Então hidrocarbonetos são compostos que apresentam apenas carbono e hidrogênio. Isso aí. Olha só, galera, a palavra petróleo vem de petrum e oleum. Tá? Petrum, pedra, oleum, óleo. Tá? Então seria o óleo extraído da pedra. Tranquilão? A origem e a ocorrência do petróleo. Beleza. O petróleo, gente, ele é resultado da degradação, tá? por bactérias de restos de animais e vegetais soterrados há milhares e milhares de anos, tá? No nosso subsolo. Então olha só. Aqui nós temos a possível localização do petróleo. Então aqui nós temos o oceano, uma camada pós-sal, uma camada de sal e uma camada pré-sal embaixo. É possivelmente nessa região aqui que pode ser encontrado o petróleo. Tá? Região onde está o pré-sal ou região um pouquinho com uma margem de profundidade descendo aí a camada do pré-sal, beleza? Ele é encontrado no meio de rochas sedimentares, tá? Em grande parte rochas sedimentares. Então, olha lá. Derivados e usos. O uso doméstico um dos derivados do petróleo, muito utilizado, né, em casa, é o gás liquefeito de petróleo, tá? Conhecido como GLP. É o gás de cozinha, tá? Onde lá eu tenho presente o butano, o propano, dentre outros gases. Já, mais lá na frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. O outro também é os derivados utilizados em transportes. Tá? A gasolina, utilizado lá em motocicletas, em carros, né, em automóveis. O óleo diesel, nós temos também o querosene, tá? Também são derivados do petróleo. E das indústrias, professor? Nós temos aí os óleos lubrificantes de máquinas e os compostos sintéticos, né? No caso aí dos plásticos.
Beleza? Mais adiante. Então, olha só, dentre outros usos aí, tá? Do petróleo. Aí os derivados, principais derivados do petróleo. Então, olha só, galera, a aplicabilidade do petróleo aí. Além desses daqui, tá? Em plásticos, gasolina, asfalto, tá? Então ele tem uma diversidade tão grande de usos, utilidades, tá? Então hoje o petróleo ele é fundamental para a movimentação e economia do nosso planeta. Então, olha só os derivados do petróleo, né? Um dado de acordo com a Petrobras. Então, a quantidade, né? A cada barril de petróleo e seus derivados, aqui nós temos o diesel, tá? 40%, gasolina, a obtenção, 18%, óleo combustível, tá? Óleo diesel, 14%, gás liquefeito de petróleo, 8%, nafta, 8%, querosene de aviação, utilizado lá nos aviões, 4% e 8% outros derivados aí. Tá? É um dado aí da Petrobras falando a respeito sobre os diversos derivados aí do petróleo, tá? Em termos percentuais. Então aqui vamos falar um pouquinho sobre a extração do petróleo. A extração do petróleo ela pode ser de duas maneiras. Pode ser a extração marítima e pode ser a extração terrestre. Tá? Aqui na extração marítima, plataforma de petróleo, e aqui na extração terrestre, tá? Dessa outra maneira que eles utilizam lá várias máquinas para perfurar o solo. Beleza? Então olha lá, bora falar um pouquinho sobre cada uma. A extração marítima, tá? Ela utiliza toda essa plataforma aí, olha, todo esse aparato, tá? Então nós temos aqui uma torre, tá? Na plataforma, e aqui ela o solo, né? Abaixo da superfície da água, né? Uma determinada profundidade, ele é perfurado, é uma perfuração aí mecânica, tá? Rotacional. Então, quando é aberto esses poços, o petróleo é extraído, tá? Em profundidades de 5.000 metros, 6.000 metros de profundidade. Tá? Então, o principal material que é utilizado nas brocas para poder cavar as rochas e tal é o tungstênio e o diamante, por eles serem bastante resistentes, né? Tanto a choques quanto a temperatura. Tá? Então, olha só. Agora, bora falar um pouquinho sobre a extração terrestre. A extração terrestre, no caso aqui na Terra, como ela é feita, professor? É da mesma maneira, o solo é perfurado, tá? Possivelmente vai ser encontrado a jazida aí do petróleo, tá? Então vai haver a perfuração rotacional e o solo vai ser cavado, tá? E o petróleo ele vai ser o quê? Vai ocorrer uma sucção dele através de uma bomba, tá? Então, geralmente aqui essa perfuração leva uma profundidade de 6.000, 5.000, tá? Metros de profundidade. Então, galera, mais adiante, tá? Bora falar aqui um pouquinho sobre o refino, eu também posso chamar de refinação do petróleo. Tá? Primeiro, para mim refinar o petróleo, é o método de eu purificação do petróleo. Eu utilizo o que? A destilação fracionada. Tá? É utilizado para separar os diversos componentes, frações do petróleo. Então, olha lá, bora falar um pouquinho sobre o refino do petróleo. Então, nós temos aqui todo esse aparato aqui, por exemplo, numa indústria, onde o petróleo puro, cru, ele é colocado numa fornalha. Ele é aquecido em uma determinada temperatura, aproximadamente 400 a 500 graus Celsius. Então, os componentes do petróleo eles vão começar a evaporar. Bem que assim nós temos uma coluna de fracionamento com vários obstáculos que nós chamamos de pratos de destilação, tá? Ou bandejas. Então,
os vapores que vão sair daqui, eles vão passar pela coluna de fracionamento, possivelmente eles vão ser resfriados. Então aqui nós vamos ter diversas frações. Professor, quem é que vai evaporar primeiro aqui na coluna de fracionamento? Passar primeiro? Os gases. Tá? Então os gases, por serem menos densos, tá? Eles vão evaporar primeiro. Então eles vão também levar em consideração aí o ponto de ebulição dele, que é baixo. Tá? Então os gases eles vão começar a evaporar. Tá? Esses gases apresentam uma certa quantidade de carbonos, entre 1 a 5 carbonos, tá? Que nós temos aí os gases, o gás natural, né? Então vários componentes presentes no gás natural, como o metano, o etano, o propano, o butano, o pentano, tá? Conhecidos aí como os gases liquefeitos de petróleo. E nós temos também aqui a gasolina. Tá? A gasolina vai ser a segunda a chegar aqui neste patamar. Então aqui a gasolina, os componentes presentes na gasolina vão ter uma média de carbonos de 6 a 10 carbonos. Tá? Então ela vai começar a surgir nessa faixa aí de 35 graus Celsius a 140 graus Celsius. Logo após nós temos aqui o querosene, tá? Os componentes presentes no querosene. Nós temos a composição de 11 a 12 carbonos, tá? Numa faixa de temperatura de 150 graus Celsius a 250 graus Celsius. Logo em seguida, o óleo diesel, tá? Que são, e óleos leves. Tá? A composição de carbono de 13 a 17 carbonos, com a faixa de temperatura de 250 a 360. E depois nós temos os óleos combustíveis, o óleo diesel, né? Todo esse aparato aí também nós temos os óleos lubrificantes, com a variação da quantidade de carbonos de 18 a 25 carbonos. Então, o que é que nós podemos perceber? Que quem evapora primeiro são os menos densos, são aqueles também que apresentam o baixo ponto de ebulição. E assim depois vai ficando os produtos mais pesados, né, com maior densidade, tá? E com maiores pontos de ebulição. E depois dos combustíveis nós temos também os resíduos, né? Os óleos pesados, nós temos o asfalto, onde também vai passar esse resíduo, esse outro resíduo aqui que sobra, tá? Ele vai passar por um outro aquecimento, onde vai sofrer aqui uma destilação a vácuo, tá? Então nós vamos ter os primeiros aqui, as primeiras frações. Nós temos óleo lubrificante leve, com uma faixa de carbono de 26 a 30. Depois nós vamos ter o óleo lubrificante médio, numa faixa de carbonos de 31 a 34 carbonos. Depois óleo lubrificante pesado, de 35 a 38 carbonos. E por último nós vamos ter lá o asfalto. Tá? No caso, o material sólido aí, o asfalto, o pis, a parafina, a vaselina. Tá? Então todos esses materiais aqui, todos esses materiais são derivados do petróleo, tá? Através de uma destilação fracionária. Galera, não te esquece, não vacila na hora da tua prova. Obtenção numa refinaria de petróleo é utilizado a destilação fracionária para separar as frações, tá? Os derivados aí do petróleo. Beleza, então vamos mais adiante aí. Bora falar sobre alguns derivados do petróleo. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a gasolina. Tá? A gasolina aí, muito importante no nosso dia a dia, né? Como combustível de carro, combustível de moto. Né? Beleza, galera. A gasolina ela pode ser obtida de duas maneiras. Qual é a primeira maneira? Através da destilação fracionada, que nós acabamos de ver. Segundo, através do craqueamento, ou pode ser chamado também no inglês de cracking. Tá? Eu creio que seja assim a pronúncia. Tá? Então, olha só, galera. O craqueamento ou cracking, tá? Pode vir na prova, é muito utilizado, por sinal, a palavra cracking. Tá? O que é o craqueamento?
é a quebra de moléculas grandes e moléculas enormes através do aquecimento em altas temperaturas. Então, as temperaturas, o material é colocado ali, tá? Através de altas temperaturas, temperaturas muito grandes, o que é que vai acontecer? As moléculas, as macromoléculas, vai ocorrer cisões entre elas, tá? Para poder formar moléculas menores. Esse processo é conhecido como craqueamento ou cracking, tá? Beleza, galera? É também utilizado bastante o uso de catalisadores, tá? Catalisadores. Professor, em termos de produção, quem produz mais? Qual é o método de obtenção que é produzido maior quantidade de gasolina? Através da destilação fracionada ou craqueamento, cracking? Galera, não vacila, questão de prova é através do craqueamento, do cracking, beleza? Que vai ser produzido uma grande quantidade de gasolina. Então, olha só, aqui nós temos uma molécula enorme, tá? Com C12H26, numa determinada temperatura de 500 graus Celsius, a uma pressão de 80 atm, sofrendo o processo de craqueamento, a quebra dessa molécula enorme, tá, em moléculas menores. Aqui, ó, nós temos aqui os decanos, tá, e assim por diante. Tá? Nós temos os etenos, isoctano e assim por diante, todos os componentes aí da gasolina. Então essa aqui é a gasolina obtida através do craqueamento ou cracking. Então não vacila na tua prova. Qual seria a mais viável em termos de economia? Tá? Seria quem? O craqueamento ou cracking, beleza? Porque vai ter uma maior quantidade de produtos, tá? Beleza. Galera, agora bora falar um pouquinho sobre gás natural, tá? O gás natural ele tem origem da decomposição de organismos marinhos, tá? Então olha só, o gás natural ele se encontra, tá, no subsolo, ultrapassando aqui a região aqui dos lençóis freáticos. Então ele é encontrado nessa região bem aqui assim, olha. Ele pode ser encontrado na forma de gás associado, tá? Quando ele está junto com o óleo, gás associado, ou ele também pode ser encontrado como um gás não associado. Professor, o que é um gás associado e o que é um gás não associado? Um gás associado é quando ele está misturado com o óleo, tá? Gás não associado, o nome já está dizendo, não está associado ao óleo, tá? Então ele está separado. Então é perfurado aqui um poço, tá? Para poder chegar lá naquela região lá de uma determinada profundidade, lá no subsolo, para poder capturar aí esse gás natural. Pessoal, qual é a composição média do gás natural? O gás natural, gente, ele é composto grande parte por metano, por etano. Questão de prova. A quantidade de gás que está em maior quantidade, olha só o gráfico bem aqui assim, ó, não vacila, que está em maior quantidade aqui de verde aqui, ó. No gás natural é o metano, beleza? O metano está em maior quantidade. Em segundo lugar aqui nós temos o etano, tá? E depois outras frações bem menores, de propano, butano, nitrogênio, gás carbônico, sulfeto de hidrogênio. São porções que estão em menor quantidade. Então, galera, esse conjunto de gases aqui compõe um gás natural. Beleza? Então, olha lá. Bora falar um pouquinho sobre o gás liquefeito de petróleo. Gás presente lá no seu botijão de gás, na tua cozinha. Que tu usa todo dia. Acabou o gás, compra outro. Então, olha só. Professor, quais são os gases, né, presentes lá no botijão de gás? Bem, galera, nós temos lá butenos, com 31,76% a presença lá. Nós temos o propeno, com 30,47%. Depois nós temos os butanos, com 23,33%. Propano, com 14,34%. Depois nós temos o
etano com 0,3% e os pentanos com 0,07%. Uma concentração bem pequena. Tá? Então, pessoal, falando assim em termos de prova, de questão, quais são os principais gases presentes no botijão de gás? Tá? Nós temos aqui os butanos e propano. Tá? Butano e propano. Que também são os mesmos gases constituintes lá do desodorante, lá, antitranspirante. Estão presentes lá. Galera, uma questão de prova, não vacila. Pessoal, o butano e o propano e os outros gases, eles apresentam odor? Não, eles não apresentam odor. Tá? Eles não apresentam odor, galera. O que causa o odor neles é justamente compostos que apresentam enxofre. Por que, professor, eles colocam as indústrias lá que produzem o botijão de gás? Por que eles colocam enxofre? Galera, justamente é para que quando causar acidentalmente um vazamento de gás, seja possível detectar através do odor. Porque, lembra lá, gás nós não vamos conseguir ver eles. Tá? Então, se houver um vazamento de gás, nós vamos conseguir captar pelo olfato, beleza? Por causa da presença lá do enxofre. Então, o odor característico lá do vazamento de gás não vem desses gases aqui presentes, e sim de compostos que apresentam enxofre. Tranquilão? Então, olha lá. Bora falar um pouquinho sobre o metano. O metano, tá? Bem que assim nós temos aqui uma molequinha aqui do metano, uma molécula. Tá? Aqui, bem no central aqui de preto, nós temos o carbono. E aqui, ligados ao carbono, nós temos os 4 hidrogênios. Tá? Aí nós temos o CH4, metano. Galera, o metano ele é o hidrocarboneto mais simples que existem. Tá? Um carbono, 4 hidrogênios. Aqui nós temos, bora lá falar um pouquinho sobre ângulo. O ângulo entre essas ligações aqui é um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Tá? Aqui ele só tem ligações simples. Tá? A geometria dele forma aqui um tetraedro regular. Por isso que ela é chamada de tetraédrica. Só ligações simples, geometria tetraédrica, ângulo de 109 graus e 28 minutos. Tá? Hibridização do carbono sp3. Beleza? Então, olha lá. O metano ele é um gás incolor. Tá? Ele não tem cor. Ele é inodoro. Tá? Ele não apresenta cheiro. Ele é insolúvel em água. Tá? Lembra lá, todos os hidrocarbonetos eles são o quê? Perfeito, eles são apolares. A água é polar, por isso que não se mistura. Então aqui, o principal método de obtenção do metano é através do biogás. Tá? Beleza, nós temos aqui excrementos de animais, como porco, vaca. Esses excrementos são colocados em um tanque. Desse tanque passa através de um processo aqui no biodigestor, tá? Onde vai sofrer a ação de bactérias, tá? Aeróbias e anaeróbias, tá? E justamente vai produzir aqui como principal componente o metano, com uma certa concentração também de dióxido de enxofre, tá? Aí esse gás, essa mistura de gases vai ter que ser purificada para poder obter somente o metano puro. Beleza, galera? Então esse daqui é o biogás. Na nossa próxima aula eu vou entrar mais a fundo com vocês a respeito do biogás. Beleza? Então daqui só falando aqui sobre a principal obtenção aí do metano, que é através do biogás, de um biodigestor. Galera, cuidado, tá? O metano ele é um gás explosivo, ele é inflamável. Tá? Então bora lá falar sobre agora o carvão mineral, que é um combustível fóssil também. Qual é a origem, professor? Fossilização da madeira de antigas florestas. Tá? Então aquelas florestas muito antigas, onde caíram lá restos de árvores, beleza? Elas viraram fóssil há muito tempo atrás e deram origem aí ao carvão mineral. Pessoal, quais são as principais variedades, principais tipos de carvão mineral? Nós temos a turfa, nós temos o lignito, nós temos a hulha, o antracito. Pessoal, o que caracteriza cada um desses daqui? Olha, então olha só aqui a turfa, olha aqui a hulha, o lignito e o antracito. O que caracteriza cada um deles aqui
é a porcentagem, é a concentração de carbono que é encontrado em cada um. Por exemplo, na tufa, a porcentagem de carbono é de 20 a 30, no lignito, tá? A porcentagem de carbono é 70%, na hulha 75 a 90 e no antracito 96. Pessoal, qual é o potencial calorífico de cada um? Então olha só, galera, para a gente poder entender essa tabelinha aqui, observa aqui na porcentagem de carbono presente em cada tipo de carvão mineral. Conforme vai aumentando a porcentagem de carbono, tá, em cada carvão mineral desse daqui, o potencial calorífico vai aumentando. Por exemplo, a tufa apresenta menor concentração aqui de carbono. E nesse sentido aqui para baixo ele vai aumentando. Também vai aumentando quem? O potencial calorífico. Ou seja, o potencial de calor que vai ser liberado, tá, no caso de uma queima, tá, utilizado aí o carvão mineral no caso de uma combustão. Então, vai ser demandado maior quantidade de calor para aquele que apresentar maior concentração em termos de carbono. Então aqui a umidade também, olha. Então aqui nós temos a umidade, presença de água aqui no meio. Nós temos a tufa com 30%, o lignito de 10 a 25%, a hulha 1% e o antracito 0,9%. Tá? Isso daqui também é importante daí relacionar com o potencial calorífico. A tufa apresenta baixo, ela apresenta baixa umidade. Nesse sentido aqui até o antracito aumenta aqui, diminui a umidade. Beleza? Então, galera, questão de prova. Relacionando o potencial calorífico com as variedades de carvão mineral, o que é importante tu lembrar? O aumento da concentração de carbonos nas variedades de carvão mineral aumenta o potencial calorífico. Tranquilão? Então, olha só o método de obtenção aqui em cima. Aqui, ó. Nós temos a tufa, aqui nós temos o lignito, a hulha e o antracito lá embaixo, tá? Muito profundo, para poder encontrar lá o antracito. Então, olha lá, galera, bora falar um pouquinho sobre o xisto betuminoso, tá? O xisto betuminoso. O que é o xisto betuminoso, professor? Nada mais é do que são rochas sedimentares oleosas, tá? O xisto betuminoso, gente, ele tem os subprodutos e tem os produtos. Os produtos aqui, olha, tá aqui ele, ó, o bichinho aqui, ó. Os produtos deles são o gás, tá? O gás lá utilizado como gás combustível, né? Um gás liquefeito de petróleo, no caso utilizado na cozinha, insumo petroquímico. Nós temos aqui também a nafta, tá? É utilizado lá como diluentes, combustíveis industriais. Nós temos aí também o óleo, que também é um produto do xisto betuminoso, tá? Pode ser utilizado lá como derivado de refino, tá? Combustível industrial. Também nós temos o enxofre aí, utilizado nas indústrias, né? Na produção de ácido sulfúrico, fertilizantes, né? Na farmacêutica e assim por diante. Então agora bora falar um pouquinho sobre os subprodutos. Nos subprodutos nós temos aí as cinzas de cisto. As cinzas de cisto, tá? Ela é utilizada como insumo industrial para a produção de cimento. Calxisto, nós temos lá a utilização corretivo, uma correção de acidez para solos, tá? Agrícolas, a absorção de gases ácidos industriais. Nós temos também aí a torta oleosa, tá? Que é combustível sólido para lenha, carvão mineral. Agora, finos de xisto. Finos de xisto nós temos aí insumos energéticos, aproveitamento por combustão ou por pirólise. Também como subproduto nós temos o xisto retortado, né? Usado em insumos industriais, né? Na produção de cimento, vidros, agregados leves, cerâmica vermelha. E por último aí nós temos a água de retortagem, que é utilizada aí, no caso daí seria o resíduo, né? É utilizado como adubos e defensivos agrícolas. Beleza? Então, galera, aí bonitinho falando sobre o xisto betuminoso. Então, olha só, professor, e esses produtos todos, eles geram impactos ambientais?
Sim, galera, olha só essa charge aqui, tá? A avezinha que voltou toda lambuzada de petróleo. Aí o que é que a mulher dele falou para ele? Aristides, eu já pedi quantas vezes para você limpar os pés quando chegar em casa. Tá? Eu pedi quantas vezes para você limpar os pés quando chegar em casa. Tá? Então ela não está nem aí se importando se ele está todo sujo, lambuzado. Não, ela está se importando. Na verdade, isso daí é uma ironia. Tá? Ele está todo lambuzado. Na verdade, não é só os pés. Ele está todo lambuzado. Tá? Chegou aí na casa deles, né? Então, olha só, uma charge perfeita aí, falando sobre impactos ambientais. Então, nós temos hoje. Então, toda essa poluição que é gerada aí é devido ao consumo exagerado, né? Então, olha só, essa charge mostra muito bem que ó, o carro aqui como se fosse o planeta Terra e o carinha aqui abastecendo, né? O carro, olhando aqui para o carro como se fosse o planeta Terra, tá? O que isso poderia nos informar aqui, galera, os combustíveis fósseis, eles são combustíveis não renováveis. Tá? Um dia ele pode se esgotar. Então, o que é que essa charge pode representar para a gente? Tá? Que o carinha, que um dia ele pode estar ciente que o combustível pode se esgotar, tá? Por ele não ser renovável, então ele está voltando o combustível aí para o planeta Terra. Então olha só, galera, mais adiante agora bora fazer uns exercícios, umas questõezinhas que estão lá na página 9, 10 e 11, tá? Do capítulo de vocês aí, do capítulo 8. Então bora lá. Primeira questão, tá? Da Unirio. Campos de Goitacazes, na região do norte do estado do Rio de Janeiro, pode ser considerada a capital nacional do petróleo. A bacia de Campos produz em média de 900 mil barris por dia de petróleo cru. A operação que permite isolar tanto a gasolina quanto o querosene do petróleo cru é galera, não vacila. Nós estamos falando aqui do refinamento de petróleo. Beleza, ele pega lá o petróleo cru, leva lá para a refinaria. Qual é o processo que nós acabamos de ver aí? Decantação, nem olha para decantação. Beleza? Letra B, destilação fracionada. Olha aqui, é só letra Bzinha aqui no nosso gabarito. Beleza? Filtração, nem vacila olhar para filtração. Captação, separação de sólidos, nada a ver. Extração com água. Água é polar, petróleo é apolar. Então não vacila. Segunda questão do Enem 2009. Fala assim: o ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos. E diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. Tá? Então, olha lá, a utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca, letra A, aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. Não, galera, é um ciclo. Tá? Então não vai aumentar a quantidade de carbono contido na Terra. Tá? Letra B, redução da taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. Não vai reduzir a taxa de fotossíntese. Taxa de fotossíntese é o quê? As plantas vão captar gás carbônico, tá? Justamente para passar por um processo de uma reação química para produzir glicose, oxigênio, tá? E energia para a própria planta. Tá? Então olha lá, letra C, aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. Não vai aumentar a produção de carboidratos. Tá? Não aumenta a produção de carboidratos, não tem nada a ver. Letra D, aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera. Por que, professor? Porque se eu queimo um combustível fóssil, eu vou produzir lá
CO2, gás carbônico, monóxido de carbono. Tá? Eu vou produzir uma certa quantidade de gás carbônico, né, para a atmosfera. Beleza, alternativa letra D. Terceira questão. Em relação ao petróleo, assinale a alternativa correta. Letra A. A composição do petróleo é constante. Galera, a composição do petróleo é constante? Tá? O petróleo é formado apenas de uma substância? Independe da região de onde é extraído. É lógico que depende da região que ele vai ser extraído. Esse processo é chamado de prospecção, tá, do petróleo. Né? O que é a prospecção, professor? É a possível localização de bacias sedimentares, tá, onde pode ser encontrado aí o petróleo. Então não tem nada a ver a letra A. Letra B. O processo de cracking, craqueamento, possibilita extrair do petróleo maior quantidade de gasolina. É isso aí, galera. Eu falei para vocês lá quando falamos da gasolina. Tá? O processo de craqueamento produz a maior quantidade de gasolina do que a destilação fracionada. Perfeito, correta é a letra B. Tá? Tranquilo. Então, olha só, letra C, qual é o erro da letra C, professor? O gás natural que precede a saída do petróleo, perfeito, tudo bem até aqui, é constituído principalmente por butano. Não, gente, o gás natural nós vimos que ele é constituído principalmente por metano. Letra D, a fração de hidrocarbonetos que contém de 3 a 17 carbonos, apresenta-se líquida à temperatura ambiente. Então, olha só, não vacila nessa daí. Tá? Bem, nós temos lá que apresentam 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, vão se apresentar na fase o quê? Gasosa. Tá? Acima de 5 a 17, eles vão estar na fase líquida. Acima de 17, 18 em diante, nós vamos ter a fase sólida, beleza? Letra E, o petróleo é o produto da decomposição da matéria orgânica e ocorre em bolsões aprisionados por rochas cristalinas. Não, gente, é rochas sedimentares e não cristalinas. Então a letra correta é a letra B. Quarta questão. A figura mostra esquematicamente o equipamento utilizado nas refinarias para efetuar a destilação fracionada do petróleo. Então nós temos aqui o petróleo bruto aquecido, nós temos a possível coluna de fracionamento, então nós temos aqui os subprodutos, os derivados do petróleo. 1, 2, 3, 4. Galera, quem vai passar primeiro? Quem vai estar lá no topo? Beleza, os que são menos densos e os que apresentam menor ponto de ebulição. Então, os produtos recolhidos em 1, 2, 3 e 4 são, respectivamente, beleza. Na primeira aqui, quem pode ser? Gás, isso. A única alternativa que tem gás aqui é quem? A letra A, gás de cozinha. Beleza, gás liquefeito de petróleo. Segundo aqui lugar, nós temos quem? A gasolina. Em terceiro lugar, nós temos o óleo diesel e, por último, os mais densos, os sólidos, o asfalto. Letra correta, a letra A. Quinta questão. Quinta e última questão. O gás engarrafado, usualmente consumido como combustível em fogões, é letra A. Então ele está falando aí, gente, sobre o gás liquefeito de petróleo, tá? Utilizado aí na cozinha. Produzido em laboratório pela reação entre hidrogênio e carbono. Não, gente, ele é um derivado do petróleo. Tá? Ele é uma fração do petróleo e ele é produzido através do processo de destilação fracionada. Letra B. Obtido na destilação fracionada da madeira. Não, é do petróleo. Letra C. Uma mistura de hidrocarbonetos derivados do petróleo. Muito bem. O gás liquefeito de petróleo, ele é uma mistura de propano, butano, etano, tá? Uma mistura de hidrocarbonetos. A alternativa correta é a letra C. Pessoal, qual é o erro da letra D? Uma mistura de compostos orgânicos pertencentes a diferentes funções químicas. Não, nós não temos diferentes funções químicas. Qual é a função presente aí? Função orgânica. Beleza? Então nós temos aí
diferentes funções químicas. Ah, professor, quer dizer que eu tenho funções orgânicas oxigenadas, tenho também a mistura aí de funções orgânicas sulfonadas, nós temos... Não, gente, ele é composto por hidrocarbonetos. Letra E, uma substância quimicamente pura. Não. Tá? O gás liquefeito de petróleo é uma mistura. Não te esquece, não vacila que toda mistura de gases é uma mistura homogênea. Eu posso chamar de solução. Beleza, galera? Nossa aula por hoje é até aqui. Capítulo 8. Próxima aula nós vamos falar sobre o capítulo 9. Tá? Vamos falar sobre biocombustíveis. Tá? Vamos falar sobre alguns tipos de biocombustíveis, como etanol, biogás, biodiesel. Outra aula, a gente vai falar sobre os impactos ambientais mais a fundo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Abração a todos. Qualquer dúvida, tamo junto. Fiquem com Deus, meus queridos. Tchau, tchau.